que é mais fácil de se entender do que o Talmud de Jerusalém, que eu acho muito difícil de entender, até porque o inglês é muito técnico. Eu prefiro do Babilônia. Se vocês quiserem, vocês poderão inclusive baixar isso na internet. Ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 meninas. E o livro dele... Seria só para o pessoal entender o que é o Talmud. O Talmud, ele Claro. não é... A gente não considera o Talmud como sendo uma escritura inspirada por Deus. Mas nele você encontra a interpretação de vários textos da Bíblia de acordo com alguns rabinos ao longo da história de Israel. Então, assim, é uma obra de conteúdo histórico muito importante. Porque ali no Talmud, por exemplo, você vai encontrar o que Jesus vai chamar lá na frente da tradição dos anciãos. Aquilo que era a chamada tradição oral na Bíblia, com medo de se perder pelas guerras, pelo exílio, eles resolvem escrever. E aí escrevem o Talmud. Escreve o Talmud. Portanto, esse é um livro de muita importância para os judeus. Então é nesse livro que se menciona que Moisés foi quem escreveu o livro de Jó. E quando começa assim, olha, e havia na terra de Uz um homem chamado Jó apenas, porque Deus, o valor que Deus dava à pessoa é diferente do valor que nós damos hoje. Nós avaliamos uma pessoa hoje pelo que ela é ou pelo que ela tem, mas com Deus, não, essa avaliação não reside nos bens que uma pessoa pode ter. Vocês acreditam nisso? Com Deus, essa avaliação não reside no poder econômico, no status, nem no grau acadêmico. Não reside. Para Deus, você é a pessoa mais importante que existe nessa terra. A prova disso é que se você fosse o único a estar aqui nessa terra, Ele viria aqui e morreria por você se você fosse o único. Acredita nisso? É assim. Você pode se perguntar, como muitos perguntam hoje, quem sou eu? Eu sou o que aqui nessa terra? O que eu faço? Você é a coisa mais importante que Deus tem aqui. Você pode ter sido humilhado alguma vez. Quantos de nós aqui já não fomos humilhados? Você pode ser preterido. Quantas vezes eu fui preterido nessa vida aqui? Você pode ser traído, mas você é a pessoa mais importante que Deus tem aqui nessa terra. É possível a gente entender isso? Quando você é traído por alguém, quando você é preterido por alguma empresa, quando você é humilhado por pessoas, é possível você entender que para Deus você é o mais importante. Havia um homem na terra de Uz, que viveu em torno de 200 anos, por 200 anos. Esse era o tempo que viviam os patriarcas mesmo. Você vê que Abraão, está ali, 185, 200 anos, esse era o tempo. Tá? A Bíblia compara inclusive as riquezas dele com a de Abraão. Tá? Ele era um homem íntegro e reto, não é isso que a Bíblia diz? Íntegro e reto. Essa é a característica que Deus dá do caráter dele. Íntegro e reto. Olha aqui umas lições que nós vamos tirar do livro de Jó. Começa por aí. Deus começa falando do caráter dele. É íntegro e reto. E depois ele diz mais outra coisa. Ele é o quê? Temente a Deus e se afasta de quê? Isso fala do caráter dele? Não. Isso não fala. Isso descreve a experiência dele religiosa. Tá certo? Deus fala do caráter dele e depois descreve a religião dele, a religiosidade dele. A religiosidade dele é aquele que é temente a Deus e que se afasta do mal. Serginho, é importante colocar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A Bíblia fala isso em vários lugares, até no próprio livro de Jó. O que já por dedução a gente chega à conclusão de que Jó também era um cara o quê? Sábio. Porque ele temia Deus. Fazia dele uma pessoa sábia. E por ser sábio ele se desviava do mal. Lembrando aqui a vocês, já que o pastor disse isso, o Jó era um sheik, né? E ele era, talvez ali depois de Abraão, foi o homem que tomou conta ali das riquezas. Ele era muito conhecido. Um homem de muito conhecimento, e além do conhecimento, o pastor ensinou a diferença do talento dos dons, ele também tinha um dom de crer em Deus, né? Mas ele também tinha um probleminha, uma lição que ele precisava aprender. Com tudo isso aqui, nós vamos estudar sobre isso. Agora eu pergunto a vocês, quando a Bíblia menciona Jó
como um homem íntegro e reto, é porque o caráter é mais importante do que a religião ou não? O que vocês acham? Não, né? Aliás, a Bíblia diz que a verdadeira religião, ela enaltece o caráter. Tá? Ela fala do caráter. Ela promove o caráter. A verdadeira religião, ela faz isso. E como é que se dá isso? Uma vez minha mãe mandou cortar as plantas dela. Eu não entendo nada disso. E ela falou assim, filho, eu era pequeno nessa época, tá? Tá rindo por quê? É isso, a gente dá bola. Acontece isso. Eu era mais novo, bem... Só na estatura. Ah, ok. Eu era muito mais novo nessa época. E ela dizia assim... Até João postou, né, João? Eu sempre fico de olho aqui, você não estou chegando muito bem, mas... Vai lá e corta as folhas murchas daquela planta ali, aqui nasce novamente. E eu estou indo lá. Vou fazer. Estou cortando até que chega a minha irmã, mais novinha, ela, era 3, 4 anos. Por que você está fazendo isso? O que eu estou fazendo? Por que você está cortando as plantas da mamãe? Não estou cortando, estou cuidando. Não é assim que cuida das plantas da mamãe. Você tem que fazer isso aqui, jogar água na raiz. Ali eu aprendi uma lição. Lógico, com o tempo. Que para a gente cuidar da planta, a gente tem que cuidar da raiz. Para a gente cuidar da folha, da planta, nós temos que cuidar da raiz. É interessante isso que você está falando, porque Quem está falando? para a gente ter fé, primeiro tem que ter o conhecimento. E para a gente chegar no ponto de ter fé, que às vezes a gente fala assim, eu não tenho fé. Por quê? A fé é uma questão de exercício. Ela é exercitada. Ela tem que, os músculos da fé têm que ser fortalecidos, então tem que ser exercitado. Então quando eu exercito, quando eu vou na base onde é Cristo, eu tenho, ou seja, Jó, ele era fortalecido espiritualmente, porque ele tinha o hábito de exercitar a fé na prática e na palavra de Deus, ou seja, em Deus, que é a fonte. Então eu e você temos que exercitar isso também. Né? A comunhão com Deus, quanto mais você tem a comunhão com Deus, quanto mais você busca Deus, sua boca está cheia para falar disso. Né? E é engraçado que às vezes a gente começa a julgar o mundo pelo que eu conheço. Todo mundo é assim. Então, o que eu estou buscando para julgar o outro? Para fazer esse tipo de julgamento até de Deus? Né? Como fala lá dos amigos dele, andando aí, passeando de Jó. Eles falavam do que eles conheciam, né? E do que eles exercitavam. Né? E Jó também ele falava do que ele exercitava e ele superou tudo, porque ele tinha ligação com a fé. Boa a sua participação, viu? Até que teve um homem na Bíblia que diz assim, ó, pelos frutos os conhecereis. Quem foi? Em que livro? Mateus capítulo 7, é isso? O verso 16 ele fala assim, pelos frutos o conhecereis. Isso quer dizer o quê? Uma árvore, para ser considerada boa lá no passado, aquela que dava bons frutos. Se ela não desse bons frutos, o que ela devia ser? O que Jesus aconselhou? Fora. Fogo. É isso? Pelos frutos os conhecereis. Na nossa vida cristã hoje, e na minha, sobretudo, eu tenho visto muitos frutos podres nas árvores. Sabe onde é a árvore? É a nossa vida, na igreja. Tem muitos frutos. Na nossa vida a gente vê muitas folhas caindo. Muitas folhas saindo da árvore, abandonada. E a Bíblia diz que Deus ele é o principal. Nós somos os galhos, os ramos. Eu tenho visto muitas pessoas assim, até que a gente tem que aprender que Deus nos ensinou a cuidar de quê? Da raiz. E como é que nós cuidamos da raiz? Quando a gente cuida do que está dentro. Dentro de nós. Tá? Foi isso que ele nos ensinou. Porque o erro também começa lá dentro de nós. Foi assim que Jesus disse assim, se você olhar para uma mulher com a intenção, você está fazendo o quê? É a mesma coisa? É claro que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, certo?
Mas ele está querendo dizer o seguinte, quando você olha e você pensa naquela mulher e adultera com ela, Deus já está, já sabe, você já está condenado diante de Deus. Pode não estar condenado diante de mim, diante de outros, mas você está condenado diante de Deus. É isso que ele está querendo dizer. Enquanto vocês estão tão preocupados com o ato de uma pessoa, eu já sei o que você está passando, o que você está sentindo. Por que é que as pessoas se preocupam sempre com o exterior e nunca com o interior? Não é? Como é que aconteceu aquela história? Para a gente entrar aqui nas lições de Jó. Está lá Deus na reunião com seus filhos no céu, certo? E Jó vai parar ali, sem ser convidado. Porque o texto já mostra, quando você vai no original, na tradução, você diz que ele, você vê que ele não foi convidado, ele aparece. E quando ele tenta bagunçar a reunião, Deus vai até Jó e fala assim, e aí, você lembra do meu servo Jó? Ele falou assim, eu sei do servo Jó. Está bem, na fita e tudo mais, eu quero ver se só tocar nas coisas que ele tem. Se ele vai seguir. Porque para Lúcifer, ninguém poderia subsistir sem interesse. Você não pode adorar a Deus se você não tiver uma barganha, um desejo de trocar com Deus. Eu faço isso porque ele me dá isso. Para Lúcifer não tinha isso. Para Lúcifer ninguém poderia superar aquilo que ele não esperou. Ele não esperou. Porque a Bíblia diz que cresceu dentro dele o desejo de ser maior que quem? Do que o próprio Deus. Então ele disse assim para Deus, mexe nas coisas que ele tem. Você vai ver o que vai acontecer. O livro de Jó e a história de Jó me prova o seguinte, meus amigos, que Deus não é responsável pelos nossos sofrimentos. Deus é responsável? Porque quando Satanás vai até Deus e diz assim, ó, toca nas coisas dele. Ele não diz para Deus tocar, Deus me dá autorização para eu fazer. Ele não é responsável. Aliás, eu pergunto aqui para você, qual é o pai que tem prazer no sofrimento do seu filho? Por pior que ele seja. Não me leve a mal. Eu não conheço um pai que tenha prazer nisso. Nenhum. Né? Agora, Deus tem prazer no sofrimento humano ou não? O que vocês acham? Não. Provem. Jeremias capítulo 29, verso 11. Quem é que poderia ler para nós? Temos muitos outros, tá? Mas só vou ler isso para que a gente possa terminar rápido. Jeremias capítulo 29, verso 11. Depois do livro de Isaías. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Peraí, galinha, um pouquinho. Depois ela reclama comigo, nós não abriu ainda. Depois ela fala assim, não leu, por que foi abrir logo? Não esperou? Pode ler agora. Quem mais? Acharam? Jeremias 29, verso 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Não vos dá ao fim que desejais. Para vos dar o fim que desejais. Olha Deus falando com Jeremias aqui. Porque eu é que sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito. É pensamento de quê? De paz. De paz. Olha ao seu redor aí. Vê como é que está vê como estão os consultórios médicos. Abarrotados ou não? Hein? Está aqui uma psicóloga. Não é, Aninha? Administrador. Mas trabalha no hospital, né? Estão abarrotados ou não estão? Lotados. Eu tenho, sim, meus pensamentos são de paz, de que você vá bem. É isso o pensamento de Deus. Mas se você passa por uma privação, uma aprovação, o que diz a Bíblia? Vai lá para o finalzinho da Bíblia, em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, verso 6. Lá no finalzinho. 1 Pedro, capítulo 1, verso 6. Quem diz a página aí, por favor? 190. Lá no final. 1, verso 6. Quem pode ler para nós aí? Lúcia? Ok, Sandra, por favor. Sandra pode ler tudo aqui, tá? Não sei porque eu gosto desse nome. Isso exultais, embora num presente, por breve tempo, se necessário sejais conquistados por várias provações. Sim. Se necessário vocês forem conquistados, o que é isso?
vocês forem provados, se necessário. Lembra que uma vez eu falei para vocês que quando o pessoal lê a história de Jó, pensa assim, ah, Deus faz isso, manda aquilo. Não, isso é o último recurso que Deus usa. E se for isso, é um breve momento. Está aí o que a Bíblia diz. Então, eu digo para vocês assim. Fazer uma pergunta. Faça uma pergunta. Essa mensagem é para quem? Resultar se a gente for contristar. E aí, pessoal? Você é para... Olha a pergunta dele. dele. Cristo ou não? Hein? Quando a gente vê as cartas, essa é uma carta de Pedro endereçada à igreja. Então, obviamente, que é para aqueles que têm já um conhecimento prévio do Evangelho. Pedro ele vai falar muito sobre isso. Ele vai falar que a vida cristã nunca vai ser um eterno playground. Fala, ó, vai dar ruim em algum momento. Mas, se der ruim, celebra, porque você não está acontecendo com você nem metade do que aconteceu com Cristo. Lá no início da carta ele vai falar, olha, você foi chamado para seguir os passos de Cristo. Então, se prepare que o negócio não vai ser bom o tempo todo. Porque a partir do momento que você se levanta por princípios, que você escolhe ver de acordo com a palavra de Deus, você vai em algum momento passar por tribulação. E eu sei que alguns aqui já têm ideia boa do que é isso. Mas ele fala, mas fica tranquilo, porque isso aí de alguma maneira está trabalhando para que você... Olha os textos bíblicos que o pastor está mencionando, que o Mário também já pontuou, que temos que fala sobre o pensamento de Deus sobre nós. Mas se eu sou um cristão, eu preciso viver muito bem aqui nessa terra. Tem que viver. Até porque eu conheço pastores que dizem que nós temos que nos apropriar de prosperidade, disso, daquilo. Mas o que será que diz a Bíblia? O que diz o livro de São João, capítulo 16, verso 33? O que diz lá? Quem sabe de cor? No mundo tereis o quê? Aflições. Mais o quê? Tem de bom ânimo. Quem disse isso? Jesus. Porque ele disse o quê? Eu venci o mundo. Fosse o contrário, ele mesmo não ensinaria o que está escrito lá em Mateus, da oração do Pai Nosso. Não nos deixeis cair em tentação. Mas, e depois ele fala assim, Pai, eu não peço que tire meus filhos do mundo, não. Mas que os filhos do mal. Serginho, esse ponto, ele vai, assim, na centralidade do que o livro de Jó quer passar pra gente. Eu achei interessante aquilo que você falou no início sobre o caráter e a relação de Jó com Deus. Aquilo ali é a chave para a gente começar o livro tendo a perspectiva de que Jó estava certo nas suas alegações. A gente viu ao longo desses 3 meses os constantes discursos dos amigos de Jó. Que eles tinham a ideia, que hoje é muito forte no cristianismo também, de que se você está com Deus está tudo bem. E se algo não está bem na tua vida é porque você está longe de Deus. É alguém que fez um trabalho, é um encosto, é você que precisa tomar posse da bênção, você precisa determinar que Deus te abençoe. Olha que absurdo, né? Você determinar, eu já vi vários líderes religiosos fazendo orações desse tipo. E o livro de Jó ele começa dizendo que Jó ele era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mais ou menos o que ele quer dizer, ó, antes de você entender o que vai rolar, você já precisa ter isso aqui em mente. Porque se você não tiver essa informação em mente, você corre o risco de achar que os amigos dele estão certos. Tem pessoas que pregam sobre isso. Sim. E o livro já começa dando essa informação porque ela vai ser vital para o que vai acompanhar o resto do livro. Para as alegações de Jó. De que ele não estava sofrendo por consequência de algo errado que ele tinha feito ou de uma má relação com Deus. E a chave de tudo isso está exatamente na alegação de Satanás quando ele fala, olha, ninguém serve a Deus se não tiver interesse. E aí a gente tem todo o desenrolar. E o que é fantástico que você vê essa maturidade espiritual em Jó, ele não está contente, ele está reclamando, ele briga. De certa forma ele não é tão paciente assim, parece, né? Porque ele quer a resposta, mas isso não quer dizer que ele estava errado, porque o texto bíblico diz que ele não pecou em momento algum ao questionar. Então a gente pode questionar. Questionar nunca é errado e questionar não é pecado. Jó questiona, ó, eu não sei por que ele está fazendo isso, eu quero saber também. Sim.
E só que você tem um detalhe interessante. Lá no meio do livro, Jó ele vai falar o seguinte: olha, ainda que ele me mate, eu vou esperar nele. A tradução é meio truncada. Tem gente que diz que é melhor traduzir da seguinte maneira: é certo que ele vai me matar. Ou seja, eu sei que eu não vou sair dessa aqui. Porque Jó não tinha compreensão do grande conflito. Isso é importante a gente entender, que na cultura judaica, Deus ele é o responsável por tudo que acontece. Na cultura bíblica, ele parte da ideia de que aquilo que Deus permite que aconteça, ele se torna responsável. Por isso que você não vê Satanás sendo apresentado em momento algum por Jó. A gente sabe que ele está lá, instigando. Mas, de certa forma, Deus permite. Ele é todo poderoso. Nada acontece sem o consentimento dele. Ele não age para matar a família de Jó, mas ele permite. Permite por um propósito. Vamos chegar lá. Mas você vê que Jó, ele no meio do discurso dele, ele confronta a alegação de Satanás, que falava: olha, ele não pode te servir sem intenção. E Jó ele fala: olha, é certo que ele vai tirar minha vida, ele está acabando comigo. Mas eu posso dizer uma coisa, 19 verso 25, ele fala lá: mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele vai se levantar. Então, quando ele se levantar, eu vou vê-lo. Então, isso para ele já era o que bastava. Independentemente, ele como se ele estivesse dizendo o seguinte: ele pode fazer o que ele quiser comigo, ele pode me eliminar, aliás, eu até vou achar melhor. Mas eu sei que um dia eu vou vê-lo face a face. E isso para Jó era o que mais importava. Tanto é que quando Deus se revela para ele, ele fala: pô, beleza, tranquilo, acabou aqui, não preciso de mais nada. Deus não responde nenhum questionamento dele. Mas ele fala: eu vi o Senhor, então, pô, beleza, tá tranquilo. Tá tranquilo, tá favorável, né? Gosto muito dessa. Nossa frase é uma frase que a gente tem que ficar falando. Beijinho no ombro e tá tranquilo, tá favorável. Para mim, isso é um. A Tem que estar pérola marcado da do céu. poesia brasileira, né? Aproveitar a oportunidade para eu estudar uma dúvida. Alguns líderes religiosos pregam que Jó sofreu determinadas coisas porque ele temia. Então, será que isso é pecado? Seria alguma causa do sofrimento? Olha a pergunta. Teria contribuído? Quer dizer, é errado ter o que Jó teve? É errado ter esposa? Não, de jeito nenhum, né? É errado você não ter. Filhos? De jeito nenhum. E riqueza? É errado também? Não. Ele temia que algumas coisas que os filhos dele pudessem sofrer. Você tem ali, logicamente, tem um verso, se eu não me engano, não sei se está assim, no capítulo 3 ou no capítulo 7, onde Jó dá a entender algo parecido. Não quer dizer que essa fosse a causa, mas logicamente que na nossa relação com Deus sempre tem um ponto que vai ser crucial. E Jó chega a falar isso em algum momento. Ele fala assim: olha, tudo que eu temia está acontecendo comigo. Mas é um ponto interessante porque a crise, eu falei isso na quinta-feira, nem todos estavam aqui, vou repetir. A crise, ela não transforma a gente. Ela revela quem a gente é. Medo todo mundo tem. De alguma coisa. O medo de Jó foi confrontado, porque ele tinha dúvida se ele teria condições de permanecer fiel a Deus sem nada. E ele permaneceu. Ele foi confrontado com o medo dele. E isso tira pra gente um negócio muito interessante, porque às vezes tem algumas coisas que a gente toma na nossa mão e não quer que Deus mexa. E às vezes é exatamente isso que está faltando para que a gente entregue de forma plena a Ele. Jó já tinha um relacionamento com Deus, mas quando ele perdeu aquilo que ainda talvez poderia atrapalhá-lo, aquilo que era a segurança humana dele, a experiência que ele teve com Deus foi muito mais profunda. Porque ele não tinha nada quando ele viu a Deus. E quando Deus confronta, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. É o que diz o texto bíblico.
E ele fala, antes eu te conhecia só de ouvir. Mas agora os meus olhos te veem. A experiência religiosa dele foi amplificada de uma forma gigantesca. E aí ele... Ó, beleza, não precisa de mais nada. Olha aí. Vamos trazer um pouquinho mais da próxima de nós, para a gente comentar um pouquinho mais aqui. Se a gente pudesse estabelecer uma ordem, seria assim, meus amigos. Primeiro vem a tentação, depois a provação. E por fim, a tribulação. Tá? Com a permissão de Deus, o diabo fez tudo isso na vida de Jó. Tá? Assim como a palha é separada do trigo. Porque o trigo não diz exatamente assim. Esse é um instrumento separado, usado para separar trigo do joio, né? Deus dá a permissão e ele fala assim, eu vou começar a tocar na vida dele. E ele começou a tocar. Ele tocou naquilo que ele tinha. E o que ele tinha? Ele tocou naquilo que Jó amava. E o que Jó amava? E ele tocou naquilo que Jó era. E o que Jó era? Então eu quero comentar com vocês, para nós terminarmos esses 3 pontos aí. Deus só falou assim com ele, você só não vai tocar na vida. Então Deus olhando, eu fico imaginando Deus olhando para a luz falando assim, o que você quer? Para você provar o que eu estou dizendo. Eu quero tocar nisso, nisso, naquilo. Porque dentro dele, dentro de nós, só quem conhece é Deus, não. Porque foi Deus quem criou, né? Foi Deus quem criou. Então ele disse, olha, não toca por dentro dele, porque dentro dele eu já conheço, mas você quer por fora, vamos nessa. Então vai lá e toca. E ele começou a tocar. Me deixa eu tocar, o senhor vai ver que ele não é flor que cheira assim, não. Ele é que nem mim. Ele é que nem os outros, é que nem Rogério, é que nem Romário, é que nem... Certo? Esse foi o argumento de Satanás, né? E Deus nunca olhou para ninguém, nunca olhou para Jó, nem para ninguém pelo seu exterior. Deus nunca olha. Diferentemente de nós. Tá? Então, veio todo aquele terremoto na vida de Jó. Veio todo o terremoto. Vocês lembram do terremoto do Haiti? Um dia, bem. Outro dia, nada. Nada. Até hoje, eu fui até o Haiti, ali pelo Caribe. Está tudo do mesmo jeito. Poucas coisas se reergueram. Vocês lembram do terremoto do Japão? Um dia muito bem, outro dia tudo muito mal. Em 2008, os americanos dormiram milionários. Eles dormiram milionários. E eles acordaram, sabem como? A maior depressão que eles conheceram. Acordaram pobres. E eles quiseram se matar. Aliás, eles se mataram. Muitos deles. Como aconteceu isso no Brasil na época do Collor? E na época do Collor, eles ia chegar agora. E eu trabalhava na Caixa Econômica nessa época e soube de alguns clientes meus que se mataram por conta disso. Porque perderam. Hã? O que Eu tá também conheci. Olha aí. Eu trabalhei nessa época na Pedro Reis. Havia um grupo lá que fazia investimento. Sim. O investimento foi derrotado, eles se suicidaram. E gente de alto escalão. Suicidaram, né? Pela perda Uhum. de poder. Morreram por conta das coisas que estavam por fora ou por dentro? Por fora. E foi isso que o diabo fez na vida de Jó. E sabe qual foi a resposta de Jó? Deus deu, Deus tomou. Essa é a frase da consciência da riqueza. Essa é a frase da consciência. Riqueza é consciência. Tem muita gente que tem dinheiro aí e é medíocre. Não é medíocre. Você deve conhecer, que é mesquinha. Né? A consciência da riqueza é quando você entende que tudo que você tem, tudo que você é, vem de... É por isso que se você ler o livro de Deuteronômio na Bíblia, você vai ver Deus falando para Josué, para Moisés antes também, vai e avisa para eles que eles têm tudo isso aí porque eu dei. Vai e avisa para eles que estão saindo porque eu faço. Lembrem sempre a eles, isso e aquilo. É por conta disso. Por conta disso. Me deixa tocar naquilo que ele ama. Porque tocar naquilo que ele tem não adiantou nada. Tá certo? Porque Jó perdeu os empregados ao fio da espada, não foi isso? Ele perdeu ovelhas e empregados também, com fogo caiu do céu. Ele perdeu os camelos que os caldeus tomaram. Ele perdeu seus filhos pelo vento do deserto. Ele perdeu tudo. Tudo. E ele diz assim, nu
saí do ventre da minha mãe e vou do mesmo jeito. Segundo, me deixa tocar naquilo que ele ama. O que ele amava? Hã? O que vocês amam? Os filhos. Me deixa tocar naquilo que ele ama. E aí? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. 60% dos presidiários são filhos de crentes. 60% dos presidiários. Quando fui ver essa estatística, eu fiquei impressionado. São filhos de crentes. As pessoas, isso, são filhos de crentes. Então, sabe por quê? Os pais têm esquecido do trabalho de base. O que diz a Bíblia? Ensine a criança e mesmo que ele se torne, não vai se desviar. E se ele se desviar, ele vai lembrar e vai voltar. Mas às vezes pode ser também que a pessoa tenha se tornado depois. Sim, depois vai se lembrar. Aquilo vai ficar na mente dele. Né? Terceiro, me deixe tocar naquilo que ele é. E o que ele era? Só tinha posição na sociedade. Como é que ele era na sociedade? Romário falou assim no passado. Hein, Romário? Estimado pelos Estimado, respeitado. Quando ele ia na praça? Hã? As pessoas, os jovens levantavam para ele sentar e os idosos o respeitavam. Assim que era, João. Me deixe tocar naquilo que ele é. E eu vou dizer como é que ele vai fazer. E no dia seguinte, Jó estava coçando o corpo, coceira. Aquela coceira se tornou o quê? Ferida. E ela se espalha por todo o corpo. E aí, ele se descobre com a lepra. E sabe qual é a primeira coisa que a lepra consome? A cartilagem. Isso aqui vai embora. Isso aqui também vai embora. Entende? E o nariz dele também não era muito pequeno. O nariz judeu é um nariz grande, considerável. Se você aqui dentro dessa sala tem alguém com um nariz bacana. Ele está ali, ó, ele está no sapatinho ali, só rindo baixo do Isaac Novinho. Para uma leva comer o nariz, isso aí demora pelo menos um ano. Tá? Essa é a verdade. Para uma leva comer o nariz, isso aí é um negócio complicado. A tua posição de espiritualidade. Eu vou começar a tocar. Eu tenho que aproveitar. Estou acabando. Quem não sabe quando eu toco é para acabar. Olha aqui. Primeira coisa, nós estamos aqui no final. Vai a cartilagem. Aí foi o nariz e foi o ouvido, a orelha. E ela se espalha. Depois os pelos caem. As pontas dos dedos. Tanto dos pés quanto... E é por isso que os leprosos precisavam se afastar. Porque só apareciam os dentes. E eles precisavam se afastar por conta disso. A lepra, ela tira toda a sensibilidade da pessoa e ele acaba não percebendo que o cheiro que ele exala do corpo é um cheiro que chamava a atenção de abutres. Tá? E é por isso que ele se entristeceu. Foi por isso que ele se entristeceu, por se tornar a pessoa que se tornou, sabendo a pessoa que ele era. E ele pensava assim, eu quero cavar um buraco na terra para que as pessoas não sintam o meu cheiro. As pessoas e nem também os predadores sintam o meu cheiro. Olha que ponto ele chegou. Serginho? Sim. Tem um aspecto aí que eu acho interessante dentro dessa sequência que você está falando daquilo que ele foi perdendo. Claro. Que é algo que mexe muito, principalmente com quem tem posição. O pecado que tirou Satanás do céu foi o orgulho. Quando você mexe com os brios, com o ego, aí você conhece a pessoa. Jó, ele fala isso no livro dele, porque ele teve uma pancada gigantesca no ego dele também. Porque o Serginho está acostumado com isso, onde ele vai, ele é bem recebido, o povo trata bem, né? Ele vai na praça, o pessoal levanta para ele quando ele chega. Igual o Jó. O senhor está aproveitando a posição do senhor, né? Imagina uma pessoa que tem essa moral na sociedade, ele chega a comentar, quando ele fala isso, olha, eu era
o conselheiro, as pessoas vinham pedir ajuda para mim, as viúvas e os órfãos vinham me pedir socorro. Ele era alguém conhecido pela sua caridade, ele era alguém conhecido pela sua sabedoria, ele era alguém tremendamente respeitado e que tinha um status social muito grande, porque era o cara mais rico do Oriente. Então ele tinha quase que um status real. E aí quando ele começa a descrever o que a vida dele tinha se tornado, pela situação física que ele estava, ele fala o seguinte: olha, hoje eu sou a piada daqueles que são os piores elementos da sociedade. Ou seja, aqueles que ninguém dá valor na sociedade, o marginal, aquele cara que vem das piores famílias, eu sou o motivo da piada deles. Ou seja, eu estou pior do que o pior. Isso aí é um baque no ego de alguém que lida com problemas de orgulho gigante. E Jó, ele consegue superar até isso também. Você vê que ele perde realmente tudo o que é motivo para a gente se gabar, né? Até a nossa posição, porque tem gente que valoriza isso demais. Olha só. Tinha apego em as coisas. Para acabar com a história dele, Ele ganhou de volta, mas Deus deu porque ele sabia que aquilo não ia bom. não ia fazer qualquer diferença. Para acabar com a história dele, veio a mulher e disse o que para ele? Jó, meu marido amaldiçoa o teu, mas quando eu tinha dinheiro para ir ao shopping, comprar meus sapatos, comprar meus vestidos, era o nosso Deus. E quando a gente perde as coisas, é o teu Deus. Foi isso que ela falou. E qual foi a resposta de Jó para ela? Pirou? Fosse hoje? Pirou na batata? Viajou na maionese? Se ficamos felizes com o que Ele nos dá e com o que Ele tira. E olha que tudo isso está acontecendo, e ele estava raspando o corpo dele, não é isso? Com cactos de vidro, raspando as feridas, né? Eu fico imaginando ali, os amigos olhando, já era, acabou. Entende? Ele já estava fazendo ali a cerimônia do luto. Ele estava fazendo ele mesmo, porque ele sabia que ia para lá. Ele só não sabia o que estava por trás disso, o grande conflito, de que a vida dele não seria tomada. Aí eu pergunto a você assim, você já teve notícias ruins assim, que espalharam sobre você? De seu fracasso, que se espalharam? Da sua queda, que se espalharam? Das dificuldades e atraíam os inimigos? Atraíam pessoas que não gostam de você? Isso pode acontecer com todos nós. Com todos nós. Mas quero dizer uma coisa para vocês. Aqui é a história de Jó, e eles dizem que esses inimigos não podem tocar na sua vida. Isso para mim é tudo. 4 amigos. Contem comigo aqui, olha. Jó teve um amigo, 2, 3, que vieram falar tudo que Jó não precisava ouvir. O 4º amigo ainda veio com um negócio de compaixão, misericórdia. Não sabemos onde ele veio. A Bíblia não fala de onde ele vem. Os outros 3 falam. Os amigos que tinham, amigos de mesa, esse negócio todo. O 4º veio. 4. Depois veio a mulher que falou assim, olha, Jó, esquece. 5º. Depois o próprio Jó. Foi 6º que ele, em resposta a Deus, ele falou o quê? O que é que eu nasci? O que é que o Senhor me permitiu que eu nascesse? E eu já disse para você isso algumas vezes antes, que 6 é o número de quem? De homem. 7 é o número de Deus. O 7º a falar foi Deus. E sabe como é que ele veio falar com Jó? Ele veio falar com Jó num vento. Sabe por quê? Jó não podia tocar, estava sem energias vitais. Jó não podia ver, porque estava cego. Não podia fazer mais nada disso, não podia se ajoelhar, nada disso. Mas ele podia, e Deus veio no vento. Vento, o sopro. Sabe o sopro quando ele deu em Adão? Eu fico imaginando os anjos olhando assim para aquele boneco, quando Deus fez Adão, e ficar olhando para ele assim. Estão entendendo? O que ele está querendo fazer com isso? Mas eles olham bem e pensam assim, parecido, não é parecido? Parecido. Aí Deus vem e sopra, né? Aquele sopro. Você imagina o boneco vendo assim, entrando, né? E aquilo que era água se torna em sangue, e aquilo que era barro se torna em pele. A mesma coisa Deus fez com Jó. Dorme só um pouquinho. Ele foi lá. Foi nos olhos.
Vocês lembram que Jesus fez com o cego? E pegou um pouco de barro e passou nos olhos assim. Eu sei que, ó, aqui tem tudo que seus olhos precisam para você ver novamente. Vai lá e se lava no tanque de Siloé. E ele voltou a enxergar ali. Entende? Quando Jesus tocava na pele dos leprosos, ele dizia assim: o que é que você quer que eu te faça? Que minha pele volte normal. E que eu não tenho que pagar o preço de outras pessoas. Mas Jesus, ninguém paga o preço de outras pessoas. Ninguém paga. Então, deixa eu te passar a mão aqui, passava a mão das pessoas. E esses leprosos eram curados. Foi o que Deus fez com Jó. Curou a sua visão, curou seus olhos, curou a sua pele. E devolveu tudo que ele tinha, em dobro. Mas sabe o que faltava na vida de Jó? E eu fecho nesse último verso, capítulo 42, verso 5. O pastor já mencionou. Aliás, no fundo, o objetivo de Deus era fazer com que ele adquirisse o que lhe faltava. Jó capítulo 42, verso 5. Quem? Gisele, pode ler para nós? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Mais um pouquinho. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Mais um pouquinho. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz... Obrigado. Só aí já vai falar para os amigos. Olha qual foi o que Jó precisava. Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Agora eu te conheço com os meus próprios olhos. E aí, mais à frente, ele fala assim, ó, quem dera se as palavras que eu estou dizendo agora fossem escritas num livro. E é por isso que nós estamos aqui estudando. E ele termina, no capítulo 19, que o pastor leu aí, dizendo assim, ó, está tudo certo se eu perder tudo. Está tudo certo, até se eu perder minha vida. Porque eu sei, agora que eu estou vendo, que o meu Redentor é certinho. E ele lá no final vai me devolver tudo. Eu sabia que Deus ia devolver tudo ele agora ali. Mas estava tão desagarrado com as coisas dessa terra, que ele falou assim, eu sei que lá no final as coisas vão acontecer. Vê-lo-ei por mim mesmo, com os meus olhos. Eu vou ver com os meus olhos. E se eu posso ter perdido os meus olhos, mas eu confio tanto em Deus que Ele vai me devolver. Você perdeu alguma coisa aqui nessa vida? Deus vai te devolver. Você perdeu algo, perdeu alguém, a promessa de Deus é assim, ó, e eu lhe enxugarei dos olhos todas as suas lágrimas. E eu lhe devolverei tudo. Se você perdeu algo de valor, Deus vai te devolver. Se esse algo de valor vem a ser acrescentado, Ele vai te devolver. Porque os meus olhos verão e não os outros. Ele era zeloso e servia um Deus que ele ouvia falar. Algum problema nisso? Nenhum problema. Abraão também servia um Deus que ele ouvia falar. Só depois que ele saiu da sua terra e foi para Israel, é que ele conheceu Deus. No seu toque, na sua convivência. E tudo que nós queremos nessa manhã, nesse dia, com essa lição, com essa história de Jó, é que você conheça Deus. Mas não só pelo estudo da palavra dele. É que você permita cuidar da sua planta na raiz. E a raiz está aqui dentro. A fé vem pelo ouvir. Mas o próprio Jesus falou assim, ó, pelos seus frutos hoje. E a Bíblia diz assim, olha, no livro de Tiago, o que adianta você conhecer se você não praticar? O livro de Timóteo fala assim, se você conhece e não pratica, você é mentiroso. Você é mentiroso. Você é hipócrita. Eu sou um hipócrita. Se isso que você conhece, você não pratica. Eu pratico as experiências de um pai. Eu pratico as experiências na minha empresa, porque eu tenho que praticar o que a lei manda. Mas eu acho a maior dificuldade em praticar aquilo que Deus manda, quando as coisas são tão fáceis. Tão fáceis. Nosso desejo é esse. Nós vamos cantar, terminados. Você consegue praticar aquilo que você aprendeu? Peça a Ele que te ajude.
Ele vai te dar poder, Ele vai te dar conhecimento e sabedoria para você praticar aquilo que você aprendeu durante esses 3 meses. Deus nos abençoe. Número 24 da coletânea. Quem não tem coletânea? Essa é uma oração e é um pedido que fazemos a Deus. Como diz na letra. Nasce em mim.